Então, bom dia para todos e todas, para os companheiros e companheiras do movimento sindical, para os meus colegas de universidade, para os estudantes que estão aqui, enfim, para todos que estão nessa atividade. Eu vou tentar trilhar um caminho. Já aproveitando, o Sérgio falou muito pouco do livro dele sobre as Big Techs, Ricardo falou do papel das Big Techs no ataque à população palestina. Eu recomendo ler. Né? Eu acho que dá eu li, gostei muito, já falei para Sérgio sobre isso, e dá uma visão bastante significativa do que são essas corporações. Né? Só para citar um exemplo, eu vou falar um pouco de e-commerce. A Amazon não é uma empresa só de e-commerce, não é, né? Nem essas outras empresas. Enfim, é preciso entender melhor o papel que essas empresas têm. Aquela fotografia em que está o Trump e os CEOs, né, como eles se chamam, das Big Techs, é muito mais do que um lobby contra a regulamentação nos diversos países do mundo. É muito mais que isso. É um negócio que envolve Estado e que envolve a indústria militar. Né? Enfim, envolve poder, né? Controle do globo. Então, acho que ter essa visão mais ampla nos permite, inclusive, pensar o que a gente está fazendo em relação aos dados, como que a gente está armazenando eles, que uso a gente faz dessas plataformas, como que as universidades, toda a discussão que a Nina e que o Sérgio já colocaram antes e que o Ricardo agora trouxe para a reflexão do mundo do trabalho, que é o nosso tema aqui nessa mesa, e que eu também vou dar seguimento nesse sentido. Então, vou seguir meu roteiro aqui, senão eu vou extrapolar muito tempo e a gente está bastante atrasado. Então, a primeira coisa que eu acho que eu tenho que dizer é que essa conferência ela se propõe a debater o uso das tecnologias, a exemplo da IA realmente existente, que é a expressão que o Sérgio usa, e tentar pensar isso a favor da classe trabalhadora. E esse não é um problema novo, mas que nas últimas décadas, nessa fase específica do capitalismo, com o desenvolvimento de tecnologias da computação e das infraestruturas físicas e digitais, a exemplo das plataformas, tem incidido de uma maneira muito particular na vida como um todo e que não poderia deixar de ser, dada a centralidade do trabalho na nossa sociedade, no mundo do trabalho. Né? Há uma incidência muito significativa e a gente precisa dar atenção a isso. Né? Discutir a soberania de dados também passa por entender o impacto que essas mudanças têm tido no mundo do trabalho, que é o nosso mundo, né? É o mundo ao qual nós pertencemos, né? É o mundo que os sindicatos travam lutas para defender direitos. É o mundo da maioria, né? É o mundo daqueles e daquelas que podem transformar esse mundo para algo melhor. Então, esse é o tema central dessa mesa, né? E em desacordo com as teses que já nem são fortes mais, de que a gente teria mais tempo livre, né, para a classe trabalhadora, eu vou salientar a partir de situações concretas como o desenvolvimento tecnológico atual tem nas relações de trabalho acentuado formas de exploração e de controle pré-existentes, né, mais acentuadas agora, criando outras, capazes de ampliá-los e ampliar, inclusive, a vigilância e a desqualificação dos ofícios, o alastramento do subemprego e da subocupação. Vejam que eu não tenho a menor dúvida de que há fechamento de postos de trabalho e que a adoção dessas tecnologias gera desemprego. Mas eu tendo a transitar por uma linha de raciocínio que não é minha só, o Ricardo mencionou, aí outros autores discutem isso, de que mais do que geração de desemprego, o que a gente está assistindo é um processo de geração de subemprego. Né? Ou seja, as pessoas estão saindo dos empregos formais que tinham antes, com direitos, etc., estão tendo que ganhar a vida de N formas. É o que a gente tem encontrado o tempo todo. Por isso, quando a gente entra dentro de um Uber, por exemplo, e pergunta o que ele fazia antes, ele trabalhava numa fábrica, ele trabalhava num comércio, ele tinha aberto um pequeno negócio que não deu certo. Ou seja, esse caminho a gente tem observado o tempo todo, de formas de subemprego e de subocupação. Então, para avançar na discussão do tema, eu vou citar um depoimento de uma trabalhadora que considero que é exemplificador.
Eu selecionei esse trecho, entre outras razões, esse depoimento se referir a um contexto de atividade laboral no universo do vínculo formalizado, reforçando o que a gente tem discutido já há algum tempo. Os processos de plataformização do trabalho não se restringem às expressões mais visíveis deles, vivenciadas por entregadores e motoristas de aplicativo, e outras nem tão visíveis, que são aqueles trabalhadores que executam os chamados trabalho em nuvem, né, com aspas bem grandes, né? Ricardo falou já em parte desse segmento, que é um segmento que a gente pesquisou bastante lá no grupo da Unicamp, mas também no nosso grupo a gente tem muita clareza, desde o início dessas pesquisas, de que essa é uma tendência que não diz respeito a um segmento específico da classe trabalhadora, mas uma tendência para as relações de trabalho como um todo. E que o processo de plataformização, ainda que às vezes a gente nem tenha se percebido dele, ele já não é tão recente assim, ainda que ele tenha se acentuado de forma mais significativa no último período. Vide, por exemplo, o avanço do ensino à distância nas universidades e agora, inclusive, mais fortemente no ensino básico, que é trabalho plataformizado com impacto bastante profundo na atividade docente, por exemplo, para não citar outros exemplos desse tipo. Então, não se restringe às suas expressões mais visíveis, vivenciadas por entregadores e motoristas de aplicativo, em que o modelo de é um modelo de negócio que se espalha, né, e que tem como base a disponibilidade total, o nenhum acesso a direitos, e que se apresenta de forma radicalizada nesses segmentos, né, e que a gente tem nomeado de uberização, mas a gente parte da premissa de que esse é um processo de repercussão geral, né? A plataformização do trabalho, acompanhada dessas características da uberização, portanto, é uma tendência que já se encontra presente em segmentos tradicionais da classe trabalhadora, a exemplo da categoria de professores, que eu já tinha mencionado, bancários, analistas de sistema, etc, etc, etc. Então, eu gostaria também de chamar a atenção para o tamanho da luta que a gente tem pela frente, já que o debate sobre o uso de tecnologias traz consigo necessariamente uma crítica radical ao capitalismo e à forma como ele se configura nesse momento. Essa crítica se torna ainda mais urgente no cenário atual de acentuação da internacionalização econômica, do monopólio das atividades produtivas e de serviços, da onipresença do capital financeiro, dos processos de flexibilização laboral fundados na eliminação do tempo morto, na intensificação do uso intensivo e extensivo de tecnologias, a exemplo dos sistemas de gestão algorítmica. Eu sempre repito um exemplo quando eu falo dessas questões, porque eu trabalhei em fábrica, eu fui metalúrgica em São Paulo, e aqui na região do ABC fui química, trabalhei numa fábrica que o pessoal daqui deve conhecer, que já fechou há algum tempo, que era a Trorion, né? Fui demitida da Trorion numa greve. Lembram quando o Collor assumiu e que teve uma onda de redução de jornada e salário, né? Que as fábricas do ABC entraram em greve. Eu estava na Trorion naquela época, a gente fez uma greve de ocupação de fábrica e fomos todos demitidos depois por justa causa, né? O período em que eu volto para a universidade e sigo a carreira acadêmica. E eu lembro que nesse trabalho da Trorion, vou tentar correr, porque senão o Vital vai me caçar daqui a pouco, por causa do tempo, a gente fazia uma coisa que era muito interessante, era um setor de mulheres, e eu trabalhava numa linha de empacotamento de esponja, de lavar roupa, uma época, depois teve uma época que fui para costura, e nessa primeiro setor que eu trabalhei, que era o de empacotamento de esponja, a gente fazia jornadas de escalas de 6 da manhã às 2 da tarde, 2 da tarde às 10 da noite, eu estava na escala das 6 da manhã às 2 da tarde, e para estar lá às 6 da manhã a gente acordava 4, 4h30, estava todo mundo com sono num determinado momento, e quando tinha baixa produção, a gente tombava uns caixotes enormes de madeira que tinha dentro da fábrica e dormíamos. Era uma fábrica de colchão, certo? A gente põe um colchãozinho lá, dormia e revezava na linha, diminuía a quantidade de mulheres na linha, revezava, descansava e depois voltava para a produção. Quando tinha alta produção, era impossível fazer isso. Isso não existe mais. Ninguém consegue, numa fábrica hoje em dia, fugir, se esconder atrás do caixote para dormir, porque o controle é completo, absoluto, de todos os passos que os trabalhadores estão dando dentro do local de trabalho
né? Portanto, não é possível mais fazer isso. Bom, se é assim, a gente tem que entender esse processo a partir do que mudou, né? Nessa sociedade no último período, que estruturas sociais foram essas que foram sendo constituídas pelo capitalismo com auxílio do desenvolvimento tecnológico, que foram incidindo de uma forma muito particular nos postos de trabalho e nas relações de trabalho como um todo, né? Ou seja, como que uma parte significativa da classe de categorias tradicionais simplesmente sumiu, né, como a exemplo da categoria metalúrgica, né, de uma quantidade grande de postos de trabalho, dos bancários, né, que são bastante exemplares nesse sentido, né, como que esses processos fizeram parte de profundos caminhos de reestruturação produtiva, de reorganização do trabalho e da produção, da gestão do trabalho e da produção, de automação de atividades, enfim, né, e de uma forma muito significativa, e eu quero reforçar essa ideia, como que parte desses trabalhadores que antes eram bancários, metalúrgicos ou de outras categorias foi sendo deslocada para outras atividades, especialmente para o setor de serviços, em condições de acentuada precarização laboral. Então, na contramão da ideia de que o trabalho, de que a gente vive o fim do trabalho assalariado, né, o que a gente tem acompanhado nas nossas pesquisas e creio que os dirigentes sindicais também, né, é de que o que se alastrou, de fato, foram as formas precarizadas de vínculo laboral, com a informalização, o subemprego e a subocupação, né? No início dessa semana, como expressão desse movimento de precarização do trabalho, a gente até viu na imprensa publicações em relação a contratações temporárias no serviço público brasileiro, que é parte desse processo, né? Como que, por exemplo, no serviço público estadual, nos serviços públicos estaduais já existe um aumento de 42% de contratações temporárias, né? É parte desse processo, né? Bom, eu não vou avançar na apresentação de dados sobre o crescimento de número de trabalhadores de aplicativos, por exemplo, ou de MEIs, né? O que eu quero destacar é a tendência de deslocamento de parte de trabalhadores para atividades do ponto de vista de acesso de direitos mais precarizadas, uberizadas, convivendo com um grupo reduzido de trabalhadores e trabalhadoras inseridos em atividades bastante especializadas. Em outras palavras, o avanço da automação, da plataformização, da gestão algorítmica, que também tem em sua base a chamada inteligência artificial, né, ou a inteligência artificial realmente existente, como o Sérgio fala, tem demonstrado ter como principal consequência não o fim do trabalho, ainda que elimine postos, parte das funções antes desempenhadas de uma determinada empresa e altere profundamente o perfil das atividades profissionais, a exemplo do ofício dos professores, na maioria das vezes, esvaziando essas atividades de algo valoroso para nós, trabalhadores e trabalhadoras, o nosso aprendizado do ofício, cada vez mais incorporado a sistemas de gestão algorítmica e utilizados para ampliar o controle e a vigilância laboral. É nesse contexto que eu vou correr aqui para ilustrar um pouco o que está acontecendo no mundo do trabalho e com foco no trabalho formalizado, que eu vou ler um trecho de uma entrevista que a gente fez. Aliás, ontem eu estava numa outra, né, em que tinha dados também bastante relevantes, mas eu vou me apegar a essa. Uma entrevista que a gente fez no nosso grupo, na atividade de pesquisa do nosso grupo, há cerca de 2 meses atrás. Né? O interesse da gente nessa entrevista era entender como se dava a organização e gestão do trabalho em uma corporação específica da área do e-commerce, né? E eu vou ler para vocês um pequeno fragmento dessa entrevista. Abro aspas aqui para a trabalhadora. Ela diz o seguinte: quando a gente entra na portaria do nosso módulo, dentro do condomínio logístico, tem um reconhecimento facial. Quer dizer, antes disso, na verdade, quando a gente entra no fretado, tem um aparelhinho lá, igual ao ônibus, onde a gente põe o bilhete único. Lá você põe o crachá. Então, ali já começa a contar. Entrou no fretado. É tudo rastreado o tempo todo. Todo o nosso trajeto, tudo que a gente faz ali dentro. Aí a gente chega, desce do fretado na portaria. Tem um reconhecimento facial. Aí a gente entra no ônibus e vai para o refeitório. No refeitório, a gente bate o crachá. E tem outro negócio desse. Quando a gente sai, é a mesma coisa.
olha, o peão ficou 30 minutos dentro do café. Aí a gente pega o ônibus para ir para o galpão. Chegando no galpão, tem um relógio de ponto, que não é mais um relógio de ponto, é um tablet com reconhecimento facial. Entro dentro do galpão, vou lá, ponho minha cara no tablet. A partir dali já está contando que eu estou dentro do galpão para trabalhar. Só que o galpão é tão grande, mas ele é tão grande, sabe o shopping JK Iguatemi? O galpão que eu trabalho é uns 5 dele. Então, até que eu chego na minha bancada de trabalho, e lá no fundo desse galpão demora uns 10 minutos caminhando rápido. Então, eu já estou ociosa 10 minutos no sistema. Aí eu chego na minha bancada para trabalhar. Não está tudo pronto ali para eu trabalhar. Tenho que ir atrás dos equipamentos para eu poder começar. Trabalho na logística reversa. Tudo que é devolvido vai passar por uma triagem. Então, a gente vai ter que abrir o pacote, vai ter que fotografar a embalagem. Aí a gente vai ter que abrir essa embalagem, a gente vai ter que retirar o produto de lá de dentro. Aí a gente vai ter que examinar se o produto para ver por que ele foi devolvido e em que condições está. Se de fato é o produto que foi devolvido ou não. A gente vai ter que fotografar esse produto. Se tiver indício de fraude, a gente vai ter que escrever lá no computador um breve relatório. E eu tenho que subir todas essas fotos dentro desse sistema para evidenciar o que estou explicando. E depois que eu faço isso, aí eu tenho que reembalar esse produto e direcionar esse produto para a área que ele tem que ir, de acordo com a minha análise. Aí eu tenho uma meta de pacote para fazer. Eu tenho que fazer no mínimo 120. Aumentou a meta, vai aumentando, sabe? Eu tenho que fazer no mínimo 120 pacotes por hora. Essa é a descrição, não são 120 pacotes ao longo da jornada, é por hora, né? E vocês viram como esse relato dessa trabalhadora, e a entrevista dela foi uma entrevista longa, né? Eu estou apresentando aqui um pedacinho dela, foram 2 horas de entrevista, né? Uma trabalhadora que no contato dela com a gente via que ela estava extremamente adoecida, que ela não suportava mais essa atividade laboral. Esse é o relato de uma trabalhadora de um galpão de logística do e-commerce, localizado em Cajamar, né? Que, aliás, recomendo visitarem. Sérgio mostrou os data centers, né? Outro lado dessa história, né, são os galpões de logística nessas empresas. O Vital está se aproximando, eu vou fazer que eu não vejo ele. Tá? Bom, eu vou correr aqui. É um relato impactante, né? Eu preciso dizer também que eu acho que faz parte dessa discussão de uma migração de parte dos trabalhadores para serviços, para o setor de serviços mais precarizado, que essa é uma trabalhadora formada em letras pela USP, que perdeu o seu posto de trabalho na rede básica de ensino nesses processos de reforma do ensino que tem ocorrido constantemente. As salas fecharam e restou para ela buscar emprego para ganhar um pouco mais de um salário mínimo num galpão de logística, fazendo essa atividade que a gente acabou de descrever, né? Ela atua numa empresa que tem atuação basicamente na América Latina, e que no ano passado comercializou 448 milhões de mercadorias na sua plataforma, né? Ela possuía pelo menos 211 milhões de usuários registrados e 34 milhões deles classificados como consumidores ativos. Ou seja, é grande o negócio, certo? São corporações com um peso enorme. Esse segmento, no geral, tem seu braço financeiro próprio, se sustenta em uma experiência de consumo que visa acabar, ou pelo menos diminuir de forma significativa com as lojas físicas, e promete entregas de mercadorias em 48 horas, no máximo, e no geral em 24 horas. Qual é o lance, a questão disso? Se há uma aceleração do processo de entrega da mercadoria, é óbvio que isso se apresenta como uma cadeia no processo de trabalho, né? Então, por que essa trabalhadora, nesse setor específico, tem que produzir ou dar conta de 120 pacotes por minuto? Isso está desencadeado desde a plataforma no momento do consumo. Porque há uma aceleração do processo de
produção e circulação das mercadorias, que tem a ver com a forma de funcionamento do capitalismo no contexto atual, e obviamente isso é bem mais complexo, e eu não vou poder me alongar sobre isso, só vou passar diretamente para a última parte, prometo, e tal, que é dizer para vocês de que parte dos aspectos destacados desse trecho da entrevista convergem com as sistematizações que foram produzidas por uma pesquisadora, agora eu não vou lembrar da nacionalidade dela, Ricardo, depois... a Cristina Rissel. É belga. Por uma pesquisadora belga, por encomenda da comunidade europeia, que a gente está traduzindo e vai publicar e vai sair gratuitamente, eu acho que também, né? Essa publicação, já fizemos uma primeira publicação, essa específica sobre gestão algorítmica, né, ela se debruçou sobre demandas que foram apresentadas judicialmente em países da União Europeia e do Reino Unido em relação a essa questão. E a sistematização das reclamações protocoladas por entidades representativas de classes e outras ONGs, enfim, e outras instituições em relação a esse tipo de gestão, de uma maneira muito sintética, falam sobre a discussão da tomada de decisão por algoritmo nos processos de trabalho, né, que envolve cancelamento de cadastro, direcionamento de atividades, avaliações por antiguidade, avaliações dos trabalhadores e cancelamento deles para que eles não tenham benefícios pela antiguidade de prestação de serviços, levantamento sobre motoristas no segmento do e-commerce é muito parecido com o que está lá no levantamento dela, controle e gerenciamento do fluxo de trabalho a partir de dados processados por algoritmo, como, por exemplo, registro individualizado dos movimentos dos funcionários, que é um pouco o que acontece com essa trabalhadora que eu li o depoimento, coleta de dados, coleta e uso, né, de dados obtidos por meio de autodocumentação, ou seja, o processo de leitura com o scanner dos produtos que ela vai trabalhando, mensuração de unidades processadas por trabalhador, quantificação de unidade de tempo, hora, que permite avaliar desempenho ou performance desse trabalhador, tempo que cada empregado leva para desenvolver cada tarefa, né, o que pode ser singularizado por área de atuação, taxa de erro cometido por determinado trabalhador no seu trabalho, e permite ainda que a empresa tenha uma visão das unidades, assim como especificações quanto às funções, né? Então, por fim, é importante, tem muito mais coisa que eu não vou conseguir abordar aqui, né? Mas há ali várias questões a serem discutidas, né? Uma delas é o armazenamento dos dados dos trabalhadores por essas empresas, né? O monitoramento constante desses trabalhadores, mas acho que mais do que isso, né? Porque a gente pode até definir que depois de X tempo a empresa não pode mais guardar o dado que ela colheu desse trabalhador, mas esse dado já foi incorporado ao processo de trabalho, né? É disso que a gente está falando, né? De um roubo do saber do trabalhador incorporado aos processos de trabalho que fazem com que se aumente a intensificação e produtividade do trabalho e que eliminam aquele trabalhador detentor daquele saber dos direitos e do trabalho formalizado. É isso, obrigada.